Você quer saber o que a Bíblia fala sobre o jejum e como praticá-lo? Você quer entender quais são as formas, a frequência, se é um mandamento ou não? Você quer entender tudo sobre o jejum? Então fica comigo que a gente vai falar sobre o jejum espiritual aqui no nosso vídeo de hoje. Fala, meu querido, tudo bem? Jejum é um tema importantíssimo para a gente estar pensando e refletindo. É um tema, que por muitos séculos não foi falado, não se tem histórico de livros sendo escritos sobre o jejum, especialmente ali na Idade Média, até alguns momentos mais recentes, onde o jejum ele era praticado muitas vezes, onde você colocava ali uma forma externa muito forte, depreciando o corpo de fato, e quanto pior a pessoa ficava, mais espiritual ela parecia. Então se teve essa prática muito forte na Idade Média, até uns anos mais recentes, e hoje, recentemente, a gente tem muito na mídia falando sobre o jejum voltado para a área da saúde, jejum intermitente, questões assim. É claro que o jejum também não é só relacionado ao que a sociedade fala ou ao que o cristianismo fala, várias outras religiões falam sobre o jejum, explicam sobre isso também, ou seja, é um tema muito debatido e pouco falado por nós cristãos. Embora hoje tenha mais pessoas falando sobre isso, a gente precisa sempre se aprofundar no entendimento desse conceito, do que é jejuar espiritualmente, segundo o que a Bíblia fala. E nesse sentido que eu quero falar aqui nesse vídeo, te ajudando a entender o que é o jejum espiritual, o que é o jejum bíblico, beleza? Mas antes da gente ir, de fato para esse assunto, eu só preciso me apresentar primeiro, caso você não me conheça. Muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e também sou professor lá no Udemy, Para mim é um privilégio ter você aqui. Eu quero te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ativando o sininho, para não perder nenhuma notificação. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo aqui os conteúdos, tá bom? E também, como eu falei, eu sou um professor lá no Udemy e eu tenho lá disponível no Udemy um curso falando sobre disciplinas espirituais. É um curso com 70 aulas, muito material falando sobre 9 disciplinas espirituais. Uma delas é o jejum. Se você tem curiosidade em saber mais, vai aqui no link da descrição, dá uma acessada lá no curso, vê direitinho como é que são as aulas e tal. Eu tenho certeza que vai te ajudar e que vai edificar muito a sua vida. Então vamos aqui para o conteúdo e eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes de mais nada. Você tem costume de jejuar? Como que você jejua geralmente? Como é que é isso para você? A minha intenção é que aqui nos comentários a gente possa criar uma corrente do bem. Ou seja, eu estou aqui falando alguns pensamentos, te ensinando algumas coisas, mas eu também quero aprender com você. Eu quero saber o que você pensa sobre esses assuntos e o que você pratica. Outras pessoas que estiverem vendo esse vídeo e estiverem vendo os comentários também vão ser edificadas. Então comenta aí, como é que é para você o jejum? Você tem esse costume? Como que você jejua? Coloca aí que eu acho que vai ser bem legal da gente crescer juntos, aprendendo uns com os outros, beleza? Indo para o assunto, vamos lá então, para o que interessa, vamos falar aqui sobre o jejum. Então, na Bíblia, é importante a gente já deixar muito claro, o jejum ele é relacionado estritamente à abstenção de comida e de bebida, sendo permitido, a maioria das vezes, apenas água. Existem 3 tipos de jejum que a Bíblia traz lá nas Escrituras. O primeiro é o jejum parcial, por exemplo, lá em Daniel 10, versículo 3, ele fala sobre esse jejum parcial, onde Daniel ele come certos alimentos e não come outros alimentos. Ele não fica sem comer totalmente, ele come salada, come outras coisas, mas ele não come os alimentos da mesa do rei. Essa é uma forma de jejum que a Bíblia está trazendo. O outro jejum que ela fala é o jejum absoluto. A gente pode ver Esther jejuando, chamando o povo a jejuar lá em Esther, capítulo 4, versículo 16. A gente vê Paulo jejuando por 3 dias depois do encontro dele com Cristo, antes ali, nesse período que ele fica cego, antes das escamas caírem. Isso acontece ali com Paulo. E o terceiro tipo de jejum é o jejum sobrenatural. É um jejum que, humanamente falando, é impossível. A gente vê isso lá em Moisés, fazendo isso lá em Deuteronômio 9, versículo 9. A gente vê Elias lá em 1 Reis 19, versículo 8. Esse tipo de jejum é um jejum que de fato é difícil da ciência explicar e não é uma forma que a gente encoraja pessoas a fazer esse jejum descrito ali em Moisés e em Elias como exemplo, beleza? Então esses são 3 tipos de jejum que a Bíblia traz. Agora tem 2 coisas que a Bíblia fala, que é importante a gente entender sobre o jejum. O jejum, ele pode ser tanto individual, como ele pode ser também um jejum coletivo, feito na comunidade, feito com o povo.
Ou seja, lá, né, em Levítico 23, versículo 27, a gente vê Moisés e aqui fazendo o dia da expiação. Nós vemos também, né, em tempos de emergência, como em Joel capítulo 2, Jonas lá em Nínive, em Esdras capítulo 8, versículo 21, são momentos onde o povo todo se reúne para jejuar. É importantíssimo quando a gente para pensar que o jejum ele não é só feito eu com Deus, mas ele pode ser feito também com toda uma igreja, com minha família, com outros, com uma nação inteira se unindo, jejuando em favor de algo. Então tem essas duas questões que é importante você tá pensando. Quando eu estou falando aqui de jejum, seja ele parcial ou absoluto, não importa, ele pode ser tanto individual quanto coletivo, e isso pode até te dar algumas ideias e te encorajar em formas diferentes de estar jejuando. E aqui a gente entra numa outra perspectiva, né, sobre esse pensamento do jejum, que é a frequência. A Bíblia fala sobre se eu devo jejuar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. A resposta é não. A Bíblia não traz isso, né, como uma regra, ela não fala a frequência que a gente deve jejuar, embora ao longo da história da cristandade, né, fora ali da Bíblia, mas a gente pode ver Agostinho e tantos outros pais aí da fé, eles se indicam sim algumas frequências, cada um vai dizer uma coisa e eles falam muito da sua visão pessoal. E aí vem na nossa cabeça, tá, então se a Bíblia não fala sobre a frequência, mas então eu devo jejuar? É um mandamento mesmo o jejum? O mandamento é algo que todo cristão deve participar, né? Isso é uma coisa também que a Bíblia não traz assim essas palavras, jejum é um mandamento. Por outro lado, a gente pode ver que Jesus, ele fala 2 vezes sobre o jejum e para mim são ensinamentos muito significativos. O primeiro é lá em Mateus 6, capítulo 16, e o outro é em Mateus 9, versículo 15. Né? A Bíblia fala, né, que Jesus ele espera, que ele tem a expectativa que as pessoas jejuem. Ele fala quando jejuarem, ele não fala se jejuarem. E ele fala também, né, nesses versículos sobre como que naquele momento ali os discípulos eles não jejuavam porque Jesus estava ali com eles, mas que eles iriam jejuar após, né, a partida de Cristo. E a gente vê isso acontecendo em Atos e depois nas cartas paulinas também fala sobre isso. Então, para mim, de fato, o jejum, ele por mais que não seja um mandamento, ele é algo que é esperado por Deus, é desejado que os filhos de Deus façam. Para mim, de verdade, pelo tudo que eu já estudei sobre isso, o jejum ele é uma boa prática para quem está buscando santidade, para quem anseia por se colocar diante de Deus, diante do seu altar. E é por isso que a gente deve tomar muito cuidado ao jejuar, porque o jejum ele não é para colocar ali, né, as nossas vontades diante de Deus, não é para a gente forçar a Deus a fazer as coisas que a gente quer. A ideia do jejum não é manipular a Deus com as nossas vontades. A ideia do jejum é colocar as nossas vontades diante de Deus, é controlar o nosso corpo por meio dessa disciplina espiritual, aprender também a disciplinar as nossas vontades, os nossos desejos, a colocar diante de Deus, né, por meio do jejum ali e de outras disciplinas que a gente pratica ao longo do jejum, como a oração, como meditação, a colocar a nossa mente, nosso coração de acordo com aquilo que Deus quer por nós, para nós. E é isso que o jejum nos ajuda. Ele nos ajuda a colocar diante de Deus, né, nossos desejos e aí dessa forma a encontrar o equilíbrio para a vida. Então isso é muito legal, né, da gente poder praticar. E o jejum, é importante você saber também, é uma progressão. Você não vai chegar nunca a jejuar e já vai jejuar logo por 3 dias. Não é isso que a gente deve estar fazendo. O jejum, você pode começar ali pulando uma refeição, 2 refeições, depois vai aumentando. Você pode começar tomando suco de frutas, depois trocar o suco de frutas por um copo de água. Você pode começar jejuando, né, num dia, depois você pode iniciar o jejum numa noite e virar o outro dia, só comer no almoço do outro dia, depois só comer na janta. Ou seja, é uma prática que você vai fazendo, como toda disciplina espiritual. Você precisa entender que é um processo que você vai construindo, né? Você vai, ao se disciplinando, você vai melhorando nessa prática. E é muito legal quando a gente jejua e a gente não vai pegando ali não apenas as disciplinas do jejum, mas vai colocando outras disciplinas espirituais, né? Como oração, meditação e tal. Isso é muito legal porque ao longo desse processo do jejum é gostoso fazer isso com Deus. É gostoso a gente colocar diante dele as questões e orar e depois poder meditar com calma e alimentar a nossa alma, a nossa mente com aquilo que é de Deus. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. Então, conforme a gente vai
praticando a disciplina do jejum, mais tempo a gente vai querer passar jejuando, porque mais tempo a gente vai querer estar com o Pai, isso vai gerando aos poucos um sentimento alegre de poder jejuar e de poder vivenciar, né, essas experiências com Deus. Nem que seja uma vez por semana, uma vez por mês, a frequência aí você pode pedir direção do Espírito e pedir direção das pessoas mais próximas a você. É muito legal você pedir conselhos para pessoas que têm esse hábito, pessoas que gostam de jejuar. Pergunte como é que faz, como é que é e tal. Se você é uma dessas pessoas, coloque aqui nos comentários como é que você jejua. Você gostou do que eu tô falando? Tá curtindo? Né? Faz sentido isso aqui para você? Bota aí nos comentários, vamos se ajudar, vai ser muito, muito legal. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais, não deixe de conferir o curso sobre disciplinas espirituais. Se você quer saber mais sobre o jejum, tem um módulo inteiro falando sobre ele. Dá uma olhada aqui no link da descrição, dá uma olhada lá no curso. Vai ser um privilégio para mim ter você, né, nesse momento ali, conhecendo e sabendo mais sobre disciplinas espirituais, aprendendo juntos um com o outro. E também, se você quer na prática, né, aqui no canal do YouTube, eu tenho uma série de vídeos onde eu faço devocionais baseadas na Lectio Divina. Lectio Divina é um exercício espiritual onde a gente pratica várias disciplinas espirituais num período assim de 10 minutos. É super legal, diferente do que geralmente a gente tem como devocional. Então dá uma conferida nesse vídeo, né? O link tá aqui na descrição, você pode ir direto lá no canal, você vai ver, vai ser super bacana, beleza? Então espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, se você foi edificado pelo que foi falado aqui, dá uma curtida aqui, né, no vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho e a gente se vê na próxima. Valeu!